Graças a Deus. Amados, saudamos a todos com a paz do Senhor. Quantos estão alegres com Jesus nesta noite, digam amém. Estou feliz por estar mais esta vez com os amados, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Nós tivemos um dia bastante corrido desde que amanheceu, mas Deus tem vindo ou ido à nossa frente, tem quebrado os arcos, cortado as lanças, despedaçando os carros do inimigo no fogo, e ainda dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deixamos ali a congregação de Brockton em um trabalho especial, é aniversário de uma das irmãs que ajudam na liderança do ciclo de oração, e eu fiquei até meio confuso se a minha esposa viria ou não, mas veio, está aí, né? Eu sempre uso o lema: minha filha, hoje é o dela, amanhã é o seu. Se não planta hoje, não colhe amanhã. Mas eu creio que ela fez uma boa justificativa lá, e a pedido do pastor Eduardo Sampaio, em ordem, né, por motivo de força maior. Então, eu creio que as coisas estão e continuarão sob controle, em nome de Jesus. Quantos abre a sua Bíblia comigo, amados? Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, para a nossa meditação nesta noite. Capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, para que nós possamos meditar. Quantos encontraram? Glória a Deus. Podem ficar assentados. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Curve a sua cabeça comigo. Querido Deus, esta é a tua palavra. Aqui está a tua igreja. E nós estamos, Senhor Deus, como servos, para servir nesta noite, Senhor, com toda a humildade necessária, para que o seu nome seja exaltado em nosso meio. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, o interessante nesta carta de Paulo aos Coríntios, é que, estudando a história, a razão pela qual Paulo escreve esta carta a esta igreja, nós entendemos que os problemas em que nela havia eram coisas que Paulo precisaria tomar uma atitude. E analisando bem esta carta, nós podemos entender que uma das razões da preocupação de Paulo era o bem-estar espiritual
deste povo a qual Paulo havia ganhado para Cristo. Se você estudar um pouco a respeito da cidade de Corinto, você vai ver que no período em que Paulo chega a esta cidade, ela era uma cidade super desenvolvida, apesar de ter apenas 46 anos de existência, porque Corinto havia sido destruída 146 anos antes de Cristo. E durante 100 anos, esta cidade ficou soterrada, esta cidade ficou debaixo de ruínas e debaixo de cinzas. E no ano 46 antes de Cristo, César Augusto resolve reconstruir esta cidade para a sua própria habitação. E Paulo chega neste período, quando esta cidade estava ainda começando e ainda bem jovem. Paulo passou um período nesta cidade de 18 meses, 1 ano e meio pregando ali o evangelho. E é notório isso porque nós não achamos com muita facilidade Paulo estando 1 ano e meio em nenhuma outra cidade missionária, você tomando ali como base no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo começa a ir ali para Antioquia, descendo ali para Lídia, descendo para Listra, quando você observa, dá-se uma impressão que Paulo não passou tanto tempo naquela cidade. Quando você estuda a respeito da primeira viagem missionária, não te dá aquela garantia de que Paulo tenha passado ali muito tempo naquela cidade. Mas o que levara Paulo a passar este período? O que levara Paulo a ir para Corinto? Eu acredito, irmãos, que todo homem de Deus, ele tem visão espiritual. Eu acredito que todo homem de Deus, ele não anda como uma mula, ele não anda como um cavalo, ele não anda como um irracional, sem direção e sem tirocínio. Eu acredito que todo homem que Deus chama, todo homem que Deus prepara, todo homem que Deus arma, ele não anda aleatoriamente, ele anda debaixo de uma visão que ele sabe que é indiferente de situação, vai dar certo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Paulo tem uma visão clara. Eu acredito que Paulo deve ter pensado, olha, esta cidade é uma cidade nova, deixa eu lhe falar uma verdade. Se porventura a Assembleia de Deus Filadélfia tivesse chegado em Marlborough no início, nós seríamos a maior igreja desta cidade, em todos os sentidos que os irmãos possam imaginar. Teríamos o maior templo, teríamos o maior número de pessoas, e deixa eu vos dizer, com a sede de pregar o evangelho que esta igreja tem, e não um evangelho falsificado, e não um evangelho genérico, um evangelho verdadeiro igual nós pregamos, com a sede que nós temos, eu bem acredito que esta cidade seria conhecida como a cidade do Senhor Jesus Cristo. Por que, pastor? Nós não temos ainda a cidade toda. Simples, nós não começamos quando esta cidade, 1800 e alguma coisa, iniciou. É bem mais fácil você começar uma obra quando a cidade está começando. Porque você está pegando tudo no início, você está envolvendo com tudo, você está fazendo parte daquela história. Então é mais fácil do que você ter que entrar no Irã hoje, aonde o islamismo predomina, e chegar falando de Jesus. Bom, você já tem que ir certo de que vai visitar a glória um pouco cedo, porque ali já estabeleceu uma religião, ali já estabeleceu uma cultura, ali já estabeleceu uma visão. Então hoje a nossa dificuldade seria muito grande, muito maior. Mas no início não, é mais fácil. E Paulo vira as rédeas do seu cavalo, no sentido figurado, para Corinto, porque Corinto estava naquela febre, pessoas vindo do mundo inteiro. Seria como os Estados Unidos hoje, figuradamente. Corinto era cercado por 2 mares, mares Egeu, tinha um outro mar, tinha um porto chamado Sencreia, aonde os navios ali se atracavam, ali paravam, ali se aportavam, e todo o comércio para entrar na Grécia, na maioria das vezes, ou seja, grande parte tinha que passar, ou seja, tudo teria que passar por ali.
Significa que a condição social de Corinto era muito grande. Significa que a renda per capita daquela cidade também era grande. Significa que pessoas vindo do mundo inteiro, influenciado talvez pela economia que crescia de uma forma espantosa, talvez influenciado também pela sabedoria daqueles gregos como Aristóteles, Platão, Péricles, outros mais, porque era uma cidade altamente intelectual, por causa de Atenas, que era a capital da Grécia, que estava a 100 quilômetros de distância. Talvez por causa dos jogos, tinha muitos jogos olímpicos naquela época, e por causa do esporte, vinha jovens do mundo inteiro. Então Paulo começa a observar que é uma porta que Deus está abrindo para pregar o evangelho, ganhar pessoas do mundo inteiro e o evangelho ser espalhado pela face da terra. Paulo era um homem de visão, e Paulo disse: espera um pouco, é um local estratégico para começar uma obra missionária. Teria mais razões. Quando você chegava na Grécia, no caso em Corinto, em Atenas, era conhecido pela intelectualidade daqueles grandes sábios e filósofos que apareceram ali. Agora deixa eu lhe dizer, olha a convicção de Paulo. Paulo estava convivendo com pessoas que iam para as praças discutir ideias. Aprendemos isso na tarde. Nesse livro de Coríntios que nós estudamos, iam para as praças discutir ideias de Platão, ideias de Aristóteles, ideias de Péricles, e de repente aparece Paulo, segundo alguns historiadores, baixinho, carequinha e barrigudo. E deixa eu lhe dizer uma coisinha, não para falar segundo a sabedoria humana, ele disse: eu nada vos fiz saber, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Olha o poder do evangelho. Olha o poder do evangelho. Olha para cá. Deus não quer saber de quem você é filho. Deus não quer saber quem é sua mãe, seu pai, se o seu irmão é assassino, ladrão, ou seja lá o que for. Tudo que Deus quer saber de você é: meu filho, me dá liberdade, me dá brecha, deixa eu entrar na sua vida, porque eu vou te usar de uma forma sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Eu sempre digo lá em Brockton: esta semente é boa. Esta semente é boa. Se bater na terra boa, não tem demônio, não tem pecado, não tem mundo, não tem carne que vai impedir essa semente germinar. Paulo tinha consciência que a semente era boa, e Paulo entendeu: eu chegando ali, vou pregar o evangelho a todos aqueles. E outra coisa, eles estão falando de filosofias, de teorias disso e daquilo, eu não quero saber nada disso. Eu vou anunciar o evangelho, eu vou anunciar Cristo crucificado, eu vou dizer que ele é a salvação para todo pecador, eu vou anunciar Cristo. Paulo tinha convicção no Deus que ele pregava. Sabe o que é que nos falta hoje? É convicção no Deus que nós pregamos. Irmãos, deixa eu vos dizer, Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda perdoa os pecados e leva o homem para o céu. Você crê nisso ainda? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Paulo teve uma outra razão para pregar em Corinto. Embora seja uma cidade muito intelectual, era uma cidade moralmente depravada. Segundo os conhecedores da história, nós aprendemos em alguns livros, eles dizem que teria uma deusa lá em Corinto chamada Afrodite, deusa do amor. E os historiadores, alguns dizem 1.000, outros dizem 10.000 prostitutas cultuais adoravam essa deusa no monte mais alto de Corinto, da cidade, através de relações sexuais. A adoração a essa deusa era a promiscuidade, era a única forma que essa deusa exigia, ou que a cultura para essa deusa exigia, era a adoração através de relações sexuais. E deixa eu vos dizer, como se não bastasse, quando chegava a tarde, as prostitutas cultuais desciam deste monte, desta montanha, e iam para Corinto prostituir com turistas, prostituir com aqueles que estavam ali à margem, ali à procura. Então a depravação moral de Corinto era uma coisa horrorosa. Como se não bastasse o chamado Deus Apolo, o Deus grego. Tem um ditado aí fora: não, fulano de tal parece o Deus grego, eu estou fora.
O deus grego chamado Apolo era o que inspirava o homossexualismo na cidade de Corinto. Talvez Corinto fosse quase que pior do que Sodoma e Gomorra em certo aspecto. Só para os irmãos entenderem. E tem gente que quando recebe elogio, ele se incha todo. Tô parecendo um deus grego. Sai fora, meu fiote. Sai fora, você é macho. Macho. Tem nada de deus grego com você, não tem nada de Apolo, não. Apolo era o deus do homossexualismo. As pessoas começaram a se autocultuar e virarem gays e lésbicas e aquela desgraceira toda naquela cidade. Na época de Paulo. Isso num período de 46 anos. Quando Paulo chegou, já estava lá. Era uma cidade depravada, era uma cidade vergonhosa. Paulo teria que enfrentar essa situação em Corinto. Então Paulo sabia que a vergonha moral naquela cidade era coisa que só o sangue de Jesus Cristo poderia purificar. Sabão homo não tirava, água sanitária não tirava, que boa não tirava, era só o sangue de Jesus. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, e pela graça de Deus, nossos pastores eram cheios da unção do Espírito, mas às vezes não tinha assim aquela explicação toda que a gente queria. Lá em Coríntios 11, Paulo diz, não, usa o véu, porque o evangelho foi tão poderoso, que começou sacerdotisa daquela deusa chamada Afrodite a aceitar Jesus. Mas como destaque ela, cabelo cortado como homem ou rapado, então quando ela saía da igreja, aí começava a cantar elas, ei, tem programa para nós aí não? Não tem aí um minutinho aí pra você vender o seu amor, não. Aí procurava lá o pastor ali da igreja e dizia, vamos fazer o seguinte, para que você não seja confundida com a sacerdotisa de Afrodite, começa a usar o véu, até que o seu cabelo cresça. Quando o seu cabelo crescer, ele vai tomar o lugar de véu, e você continua crente, minha filha, servindo o Senhor, até o cabelo nascer, porque indiferente de cabelo grande ou comprido, o sangue de Jesus já te purificou. Fica na presença, porque vai ser salva. Por esta razão, que tinha questão do véu naquela época. Não por a questão de que vai para o inferno, não vai. Isso aí deixa para lá. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Paulo chega com esse intuito. Eu vou pregar este evangelho nessa cidade para transformá-la. 18 meses. Agora uma coisa interessante. Pensa numa cidade que tinha deuses. Dizem, eu nunca tive lá. Vai chegar a nossa vez. O perdão foi aprovado para a glória de Deus. Vai chegar, Estados Unidos nos perdoou. Jesus tinha perdoado, nos perdoou. Agora é só voltar lá no Brasil, pegar o visa e andar de ego uns 3 dias direto para matar a saudade. Grécia nos espera, segundo a vontade do Eterno. Dizem que quem chega na Grécia, vê monumentos, estátuas, dedicadas a deuses em vários lugares. Até hoje, em Corinto, Grécia, Atenas, tem imagens de deuses para todo lado, referências, dedicações e assim por diante. Então Paulo, no meio daqueles deuses todos, Paulo chega disposto a falar de um único Deus, e que valia mais do que todos aqueles juntos. Paulo estava disposto a trazer para eles a fé que movia montanha, a fé que transformava vidas, a fé que pegava o mais terrível pecador lá na profundeza do inferno e o colocava num patamar de salvo, de crente, de santo. Paulo estava disposto a pegar um evangelho que transforma. Tanto é que o capítulo que nós lemos está falando de santificação. Observa bem. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Pensa nos crentes ruins, em certo aspecto. Problema de família. Misericórdia, capítulo 5, você lê depois. Divisões no meio da igreja. Problemas estes, queridos, que Paulo estava preocupado em resolver. E observa bem, que se você observar no que diz no capítulo 5, versículo 9 desta carta, esta carta que nós temos como primeira não é a primeira. Paulo já faz referência a uma carta que ele havia mandado ao povo de Corinto. Você quer ver qual foi a carta? Preste bastante atenção. Capítulo 5, versículo 9 de 1 Coríntios está dizendo assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que prostituem,
Isso não quer dizer, isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque estes estão, porque senão seriam necessário sair do mundo. E Paulo vai dizendo de uma situação que estava acontecendo dentro desta igreja, versículo 11, diz assim: mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que dizendo irmão, for devasso, for avarento, for idólatra, for maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal ainda que com este nem com mais. Paulo está dizendo de uma classe de pessoas que estava dentro da igreja de Corinto, vivendo uma vida de devassidão, uma vida de pecado, uma vida irregular, e não queria se consertar, ou seja, arranjava filosofias, arranjava ideias para se auto-justificar e continuar na prática do seu pecado. Aí Paulo escreve uma carta dizendo: olha, eu já vos escrevi uma outra vez, antes desta vez, que a este não associeis. E eu não estou referindo no mundo, não. Eu estou referindo àqueles que estão dentro da casa de Deus e não querem uma vida santa na presença do Senhor. É disso que Paulo está dizendo. E você olha para mim e pergunta: pastor, a igreja não é lugar de todo mundo? Com certeza. A igreja é lugar para todo mundo, querido. Agora deixa eu lhe dizer, esse todo mundo que vai ficar na igreja é só aquele que reconhece que é miserável, que é pecador, que é necessitado de Deus, que precisa da misericórdia dele, que ai de nós se não fosse ele, teríamos sido consumidos vivos. Não existe bom, amados. Não existe bom. Bom para tripudiar, bom para pisar em alguém, bom para crescer sobre outro. Não, 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 não. Aqui nós estamos numa olaria, e bom como barro é eu dizer: Jesus, minha massa, vai tirando aquilo que não te glorifica, tira de mim todo o oxigênio que não presta. Agora eu quero continuar aqui, porque aqui o Senhor trata comigo, eu saio abençoado lá na frente para a glória do seu nome. Paulo está fazendo referência àqueles que não queriam uma vida de transformação dentro da igreja, dentro daquela casa. É por isso que Paulo diz: olha, se não quiserem, se não se consertarem, por que razão? Deixa eu tentar esclarecer para você entender. Tinha dois rapazes na igreja que dormiam com a madrasta dele, e sabe o que a igreja fazia? Achava normal. Batia palma para dois camaradas dormir com a mulher do pai dele. Aí a igreja não tratava, a igreja não resolvia, ficava aquele negócio. Aí Paulo diz: não, essa coisa vai ter que mudar. Olha para cá, aonde o evangelho chega, a transformação miraculosa para a glória de Deus Pai. Uma igreja que não tem transformados, uma igreja que a palavra não muda o caráter, não muda a atitude do cristão, não muda a postura dele. Nós temos que fazer uma averiguação de que tipo de evangelho está sendo pregado. Porque infelizmente hoje em muitos lugares, graças a Deus que esta praga nunca nos atingiu aqui, mas hoje em muitos lugares parece mais um show, parece mais uma casa de encontro, parece mais um encontro de amigos e amigas para saber como é que está a roupa, como é que está o sapato, como é que está o terno, como é que está o cinto. Igreja não é para isso, irmãos. Eu me lembro ainda novo convertido de um presbítero que chegava na igreja, e eu abri a porta, ele dizia: com licença, Espírito Santo, eu vim aqui para te adorar. Igreja não é para Facebook. Dentro da igreja, o dedo passando, o dedo nervoso. Você vai ver a hora que tirou a foto, é na hora que o irmão João estava falando: ô irmão, Jesus vai levar esses crentes para o inferno. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou sair de casa orando, lendo Bíblia, preocupado, suando, feito animal debaixo de uma cela, para nego ficar em Facebook. Sai para lá, Satanás. Esse crente vai tirar a cara do Facebook e vai colocar ela no book, no Bible. E Deus vai fazer uma obra. O evangelho de Cristo, irmãos, transforma. Paulo estava disposto a pregar esse evangelho. Parece que Paulo escreveu uma carta aos Coríntios e eles mandaram uma questão para Paulo, porque Paulo: eu já vos escrevi em outra época uma carta. Olha o capítulo 7, versículo 1. Paulo disse assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes,
Bom seria que o homem ficasse só. Paulo dá um conselho aí. Agora parece que Paulo escreve uma carta e o povo de Corinto escreve uma outra carta para Paulo. E ele diz no capítulo 7, versículo 1: quanto à carta, quanto ao que me escreveste. Parece que pergunta a respeito do casamento e Paulo está explicando uma série de coisas. Então você observa que a carta de 1 Coríntios que nós temos não é a primeira carta. Ela seria talvez uma segunda carta se nós tivéssemos a outra carta que Paulo mandou, que é desconhecida de todos nós. Agora, observa bem uma coisa, amados. Essa igreja era uma igreja cheia de dificuldades, grandes dificuldades. E você quer uma outra? O povo ruim para dizimar. O povo ruim para ofertar na casa de Deus era este povo. Estava numa cidade rica, pastor. Tudo munheca. Tinha escorpião no bolso, tinha jararaca. Não botava a mão no bolso para nada. Mentira, mentira. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8. O povo miserável para contribuir. Pega para você ver aí. 2 Coríntios, estou terminando já. Capítulo 11, versículo 8. Diz assim: outras igrejas despojei, eu para vos servir, recebendo das outras igrejas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém foi pesado. Paulo teve que receber dinheiro, ajuda de outra igreja, para fazer a obra em Corinto. Não era para ser diferente, irmãos? Na cidade da prosperidade, o reverendo fechar a mão para a obra de Deus. Paulo teve que trabalhar com Áquila e Priscila, tornar ferreiro, para não ser pesado aquela cambada. E olha que o clima lá era terrível. Era gay para um lado, era prostituta para o outro, era filósofo para o outro, era judeu ortodoxo para o outro. Paulo estava no tiro cruzado e ainda tinha que trabalhar, mexendo com serralheria. Era ferreiro, armando tenda com Áquila e Priscila para se sustentar. Aí você fala: ah, pastor, assim deveria ser todo pastor. Pega na sua Bíblia, capítulo 12, versículo 13 de 2 Coríntios. Olha o que Paulo fala aqui, capítulo 12, versículo 13. Paulo faz uma reclamação. Paulo diz assim no versículo 13: porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Paulo está dizendo: vocês foram inferiores, porque era direito meu e direito vosso entender que eu precisaria ter mais tempo aí para explicar o evangelho, para vos doutrinar melhor. Vocês não quiseram. Olha aí a situação que está nesta igreja. Se vós tivesse porventura entendido que é um direito vosso investir no ministério de um homem de Deus, investir na obra de Deus, com certeza eu teria feito melhor do que eu tive intenção de fazer. Paulo disse: perdoai-me este agravo. Ou seja, eu não vos conscientizei da vossa responsabilidade. Vocês não tomaram ciência como deveria. E agora eu vejo que há situações que, se eu tivesse mais tempo convosco, obviamente vocês teriam um pouco mais de estrutura na fé, de estrutura na graça e de estrutura na palavra. Quando nós olhamos, irmãos, para este contexto, parece que Corinto não é uma igreja, parece que Corinto não está salva, parece que Corinto está fora do projeto de Deus. Mas quando nós lemos os versículos, conforme lemos os iniciais, você vai ver que com toda dificuldade, aquela igreja estava debaixo da visão de Deus, aquela igreja estava debaixo do projeto de Deus. E Paulo começa dizendo, parece que Paulo começa de uma forma linda, dizendo assim, explicando, explanando para a igreja o que é a igreja, que ele disse assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aqui, irmãos, que eu falo muito rápido, pode nos perguntar. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Aqui está a diferença. Paulo, apóstolo, chamado pela vontade de Deus. Quando Deus chama o homem, Deus garante ele, irmãos. Pode passar no funil, mas vai sair cantando um hino da vitória lá na frente.
O perigo do evangelho hoje é que tem gente que não foi chamado. Tem gente que Deus não chamou, Deus não escolheu, estão por uma razão qualquer. Que na primeira luta cai, na primeira luta alarga a igreja, na primeira luta abandona o ministério, joga credencial de pastor para o alto, não faz mais a obra de Deus, fica como mundano qualquer, é porque não foi chamado, mas aquele que Deus chamou, vai cantar o hino da vitória do outro lado. Eu estou falando para a glória de Deus e para o diabo ouvir. Ele pode sacudir a moita, mas aquele que é maior está conosco, ele ainda vai quebrar o arco, vai cortar a lança, ele vai na nossa frente, ele vai abrir porta aonde não tem parede, para que o nome dele seja exaltado, porque foi Deus que chamou. Paulo está dizendo, olha, eu fui chamado por Deus. Olha o versículo aqui lindo, ele diz assim também, olha, eu não fui chamado. Paulo está dizendo assim, não foi o homem que me escolheu, não foi Pedro que me escolheu, não foi Judas que me escolheu, não foi Matias que me escolheu, não, quem me escolheu foi o próprio Jesus. Eu estava indo para Damasco, de repente apareceu uma luz, caí, fiquei cego, Ananias foi lá, orou, e eu restaurei, e agora eu sou um vaso na mão do Senhor, foi Deus quem me chamou. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Agora olha que coisa linda, que versículo 2, eu vou acelerar. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de... Se a igreja fosse do homem, já tinha acabado há muito tempo. Lá no ano 300, quando a igreja foi perseguida, se fosse do homem, pastor Silvério, não existia crente hoje. Mas deixa eu te falar, a igreja não é do diabo, a igreja não é do homem, a igreja não é da carne, a igreja é de Deus. Endereço espiritual. Você quer outro endereço aqui? Geográfico? De Marlboro. É a igreja Assembleia Filadélfia de Deus em Marlboro. Outro endereço, nós temos um endereço celestial, né? E temos um endereço terreno. Paulo deixa bem claro, é a igreja de Deus que está em Corinto. É essa igreja que Paulo está se referindo. Observa que Paulo não disse a igreja carnal, observa que Paulo não disse a igreja mundana. Paulo chama Corinto de igreja de Deus. Diante de todos os problemas e dificuldades, Paulo está crendo que maior do que a dificuldade é Deus, maior do que o problema é Deus, maior do que os males é Deus. Paulo está dizendo, olha a igreja de Deus que está em Corinto, glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite, olha Filadélfia, Assembleia de Deus Filadélfia, que está situada aqui em Marlboro, você é a igreja de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, você é igreja de Deus, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor Deus. Agora diz assim, olha, se referindo aos crentes, eu estou dizendo de crente, pastor Silvério, de toda espécie, eu acho linda a forma que Paulo fala, que Paulo diz assim, aos santificados em Cristo. Quem aceitou Jesus como Salvador, que levanta a mão. Você já é santo. Deixa eu lhe dizer, você já é santo. Pode ser não estar naquela santificação toda, mas você é santo. Porque aquele que aceitou Jesus já recebeu por estado natural a santidade de Cristo. Você está em Cristo, Cristo é santo, automaticamente você está santo. Agora observa uma coisa, aceitei Jesus, aceitei, ele é santo, santo. Então se ele é santo, eu pertenço a ele, eu herdo dele também esta graça. Agora deixa eu lhe dizer, Paulo continua dizendo assim na frente, chamados para ser santo. A santidade não é questão de estado só. É aí que nós tomamos fubá da bro, meu irmão. Santidade não é questão de hoje santo, amanhã cambeta. Não! Eu sou santo porque estou em Cristo. Mas eu vou prosseguir, santidade gradual. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou evangelizar mais, eu vou pregar mais. A santidade de Deus vai crescendo sobre a minha vida. Sabe por que de outra sorte esse versículo seria escrito diferente? Porque diz assim, aos santificados em Cristo, chamados para ser santo. Meu amado, eu aceitei Jesus em 94, 13 de abril, 9h50 da noite, numa quarta-feira. Olhei no calendário, bateu certinho, gravei de novo. Deixa eu lhe dizer uma verdade aqui. Eu fui santo quando eu entrei naquela igreja. O pastor Eduardo conhece, metade telha amianto e metade telha com buca. Quando eu cheguei lá, e os irmãos perguntou, o que você quer? Eu disse, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Aí o povo me cercou e orou comigo. Eu fui santo na
na hora para a glória de Deus. Eu já saí com a mente transformada para a glória de Deus, entendendo alguma coisa a respeito de Cristo. Já estava santo. Aí depois fui ler Bíblia, fui jogar texto da igreja católica fora, fui quebrar a imagem, fui parar de idolatrar. Aí a santidade de Deus vem num processo gradual, processual. Deixa eu lhe dizer, se o mesmo crente de hoje é o mesmo daquele que aceitou Jesus há 3, 4, 5, 10 anos atrás, filho, tem alguma coisa errada. Você precisa ser mais santo hoje, você precisa ser mais crente hoje, você precisa ter mais experiência hoje, porque você já tem uma caminhada de santidade com Deus. Nós temos uma caminhada, ela não pode estagnar, ela não pode parar. Não pode. Eu acho que tem crente que é igual Angola, eles falam na roça, né? Oh, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Filho, deixa eu lhe dizer com toda sinceridade, se você está fraco é porque Jesus está triste com você. Se você está fraco é porque Deus está triste com você. Mas por que está triste? Ô irmão João, vou lhe dizer, a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor a nossa força é. Se a alegria do Senhor a nossa força é, e eu tô fraco, significa que Deus está triste. E como é que Deus vai ficar alegre comigo? Ô meu fiote, simples. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem mais, mas tem. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É nós crermos na palavra, aceitarmos na palavra. Deus é o único que pega do pó aquilo que está rejeitado por tudo e por todos, coloca de pé, enche da unção dele e faz dele uma bênção na presença dele. Deus é o único que faz isso, amados, e tem o poder de fazer. Veja bem, amados, continuando aqui, coisa linda eu achei. Diz assim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, Senhor deles e nosso. Jesus nunca foi propriedade de ninguém. Não, Jesus só está naquela igreja lá, porque lá eles vendem o chapéu e acontece isso, lá faz assim, faz assado. Não, Jesus não é propriedade exclusiva de ninguém. Jesus ele é propriedade da igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Disse Paulo, Senhor deles e também Senhor nosso, chamado para ser santo todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Haja visto que a palavra santo, irmão, é separado. Separado do quê? Do mundo. Separado do quê? Daquilo que nos separa de Deus. Separado do quê? Aquilo que é comum em fora. Crente ainda anda na contramão neste século, irmão. Crente ainda continua andando na contramão do mundo, ciente de que crente não anda olhando para as coisas da terra. Diz a Bíblia que nós não andamos por vista, não, senhores. Nós andamos pelo Espírito, nós andamos pelo Espírito. O crente não vai andar por vista, nós andamos por fé. Foi isso que Paulo acaba dizendo. Deixa eu lhe dizer uma coisinha. Muitas pessoas trocaram, inverteram alguma coisa aí. Parece que nós estamos vivendo na terra como se ela fosse eterna, imaginando o céu como se o céu fosse passageiro. Eu gostaria pela unção de Deus mudar isso na sua vida. Deixa eu lhe dizer, o céu ainda é eterno, Deus ainda é eterno, Jesus ainda é eterno, a igreja que vai subir ainda é eterna. Aqui é passageiro. Talvez você não tenha 50 anos de vida mais. Talvez você não tenha nem 30. Deixa eu lhe dizer, vamos mudar esta situação. É por isso que em Hebreus está escrito, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus, o Todo-Poderoso. É esta promessa para nós que o Senhor tem. Olha que coisa linda, com todas as dificuldades. Paulo continuava dizendo no versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada por Jesus Cristo. Versículo 5, porque em tudo foste enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Eu estou falando da igreja de Corinto. Eu estou falando de uma igreja cheia de dificuldade e problema. Foram enriquecidos com tudo. Irmãos, você não entende o trabalhar de Deus, o trabalhar de Deus, o amor de Deus, a forma de Deus enxergar determinadas situações. É algo que a gente não consegue, é inimaginável. Diante de uma igreja com tanta situação, com tanto problema, Deus está dizendo, olha, vocês foram enriquecidos em tudo, de maneira que nenhum dom vos falta. Dom da cura tinha em Corinto, dom da profecia tinha em Corinto, dom de discernimento de espírito tinha em Corinto, dom de interpretação de línguas estranhas tinha em Corinto. Observa uma igreja que era avivada, era a igreja de Corinto mesmo diante de todas as dificuldades.
Você sabe o que eu entendi? Que o nosso Deus é especialista em dar solução para situações problemáticas. Irmão, aquilo que o homem vai botar a mão não vai funcionar. Aquilo que... Aí Deus chega e fala, não, peraí, já tentou de tudo já, agora é comigo. E como Deus sabe trabalhar. Como Deus entra numa causa que aparentemente é morte, assopra e dá vida. Como Deus entra numa causa que os portões já fecharam, são agora intransponíveis, e uma voz de Deus, um sopro da narina de Deus abre. Deus é especialista em resolver. Paulo está dizendo, com toda esta situação que vocês estão, porém, vocês receberam todas as riquezas espirituais. E você me disse, qual a minha dificuldade? A minha dificuldade é de realmente ter uma vida conforme o Senhor requer de mim. Olha o segredo aqui, irmãos. Olha que coisa linda. Versículo 8 diz assim, versículo 8 para terminar: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. Até o fim, até a volta de Cristo, ou até você morrer, Ele vai te guardar, vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo? A sua volta, quando nós estivermos com Ele. A Bíblia fala que os que estiverem vivos serão transformados, nem aqueles que estiverem mortos e forem santos e tiverem morrido salvos. A Bíblia fala que ressuscitarão primeiro. Deus vai nos conservar, irmãos, até este dia. Deus vai confirmando os nossos passos, a nossa vida. Deixa eu lhe dizer, você não aceitou Jesus simplesmente porque você quis ter um trabalhar de Deus. Você aceitou o trabalhar de Deus. Deus não permitiu você conhecer o Evangelho para depois você ficar por aí como escória de sociedade. Deus tem plano, Deus tem projeto. Deixa eu dizer ainda mais o que Paulo está dizendo aqui. Olha, Corinto, eu sei da vossa situação, mas deixa eu vos dizer, quem vos confirma não é homem, é Deus quem vos confirma. Quem vos salvou foi Deus, quem vos libertou foi Deus, quem vos transformou foi Deus, quem vos trouxe a revelação do Evangelho foi Deus, e Ele vai vos conservar e vos confirmar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma situação difícil. Diz a Bíblia que quando uma mulher, faz a comparação à sua volta com uma mulher de parto, e você observa bem que a contração de uma mulher, quanto mais rápida ela é, de 3 em 3 minutos, de menos de 3 minutos, mais perto está a mulher de dar à luz. Parece que a igreja vai sofrer a mesma situação, né? Nós vamos sofrer as dores de guerras, as dores de terremotos, as dores de rumores de guerra, e a igreja está aqui, é crente perdendo o pescoço, é crente sendo queimado, é crente sendo jogado de cima de prédio. Você vê que nós estamos encurralados, graças a Deus que não chegou até nós por enquanto, porque não tem um doido desse na presidência. Agora deixa eu lhe dizer, nós estamos vivendo a situação, a igreja está sendo apertada de todos os lados, mas tem uma coisa por conta. Jesus disse, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, mas se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para quê? Aonde eu estiver, estejai vós também. Deus vai nos confirmar até o fim. Deus vai nos confirmar até o fim. Tem crente que está a 60 por hora, a 100 por hora correndo. Tem outros que estão a menos. Tem outros que estão andando. Tem outros que estão de joelho, que eles sabem que se não for de joelho não tem jeito. Tem outros que estão arrastando. A minha palavra para você é: Deus vai vos confirmar. Deus vai te sustentar. Deus não vai perder a sua alma por nada. Deus não vai perder a sua alma por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Mantenha a sua esperança nele, creia nele. Jesus vai voltar para te buscar. Pastor, e se eu cair, Deus te levanta. E se eu me prostrar, Ele vai te abraçar, vai te fortalecer. E se você não tiver, se eu tiver morto, se crer, Ele vai ressuscitar para a glória de Deus Pai. Quantos creem que Jesus está nessa casa, amados? Em nome de Jesus, coloca de pé. Eu sinto que Deus quer fazer aliança com o crente aqui nessa noite, irmãos. Eu estou entendendo que você talvez chegou aqui achando que ouviu uma palavra sem esperança. Deus vai lhe dizer, você é projeto de Deus. Projeto de Deus. Você
você é projeto. Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos te dar graça nesta noite em nome de Jesus, porque nós entendemos, ó Pai, que nós somos um povo imperfeito, Senhor, procurando no perfeito a perfeição plena. Eu quero dizer que o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, e a tua santidade nos constrange, Senhor, a sermos santos, entendermos que precisamos continuarmos santificando para recebermos de ti todas estas promessas. No entanto, Senhor Deus, a terra que nós estamos vivendo é uma terra má. No entanto, Senhor Deus, a terra que nós estamos vivendo é uma terra cheia de ciladas de todos os lados e todas as formas. Mas eu quero, Deus, vos pedir nesta noite, venha ao nosso socorro, venha ao nosso socorro, Senhor, venha ao nosso socorro. Nós te aceitamos, ó Pai, para ir para o céu. Nós te aceitamos, Senhor Deus, para vencer os desafios, para vencer as intempéries deste mundo e desta vida. Toma este crente pela mão em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda ele, Senhor Deus, a entender que enquanto ele estiver na esperança de que o Senhor vai voltar, de que o Senhor vai vir, de que o Senhor vai nos buscar, a vitória já é nossa pelo poder que há no teu sangue. A vitória já é nossa, Senhor, pelo poder que há no teu sangue. Eu creio, Senhor Deus, nesta noite. Aliás, Senhor, faça-me uma coisa por gentileza, asperge o teu sangue mais uma vez neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma esta casa em tuas mãos, aonde estiver um crente, Senhor Deus, precisando do poder deste sangue, meu Deus querido, abraça ele agora, em nome de Jesus de Nazaré. Aonde estiver um crente aqui que está triste, porque está vivendo na hora final e as lutas são muitas, abraça ele, Senhor, no nome de Jesus Cristo, porque ele é projeto de Deus, ele é obra tua, Senhor. O Senhor o chamou, Senhor, para que ele vencesse, o Senhor o chamou para que ele perseverasse, o Senhor o chamou para que ele confiasse, que o Senhor não abandonou, que o Senhor não deixou só, que as suas promessas o Senhor não esqueceu. Nesta noite, Jesus, eu te peço, Senhor, cerca esta casa, cerca esta casa, porque é a igreja de Deus nesta cidade. Jesus, é a igreja de Deus nesta cidade. Senhor Deus, é a tua igreja nesta cidade, é a tua igreja nesta cidade. O Senhor conta com ela, o Senhor conta com cada um que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tira, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, e no lugar de todo desânimo, Senhor, injeta a tua graça, injeta a unção do teu Espírito. Eu te peço nesta hora, Senhor, traga a presença do teu Santo Espírito, traga, faz desse templo a morada do teu Santo Espírito novamente, para que ele volte, Senhor Deus, a ser renovado, para que ela volte a receber sonhos, a receber visões, para que os dons espirituais possam se manifestar novamente. Nós não somos piores, Senhor, do que a igreja de Corinto, nós não somos inferiores a ela, Senhor, porque os Deus deles também é o nosso Deus. O Cristo que o salvou e o santificou também está aqui. O Espírito Santo que usava de forma sobrenatural os dons espirituais também é o Espírito Santo desta igreja. Levanta profetas, ó Deus, cheio da unção do teu Espírito, homens que ainda diz assim diz o Senhor, mulheres que ainda, Senhor Deus, tenham sonhos e visões, levanta nesse lugar no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, e usa de uma forma sobrenatural. Usa crianças, usa jovens, usa adolescente. Toma esse obreiro, Senhor Deus, traga a ele um renovo. Toma em tuas mãos este pregador e dê a ele revelações dos céus. Toma em tuas mãos, Senhor Deus, os cantores fazendo coisas sobrenaturais. Eu te louvo, Senhor Deus, e te agradeço pelos teus filhos, e te peço, Senhor, continua nos confirmando, Senhor. Continua nos confirmando, indiferente das pelejas, indiferente das batalhas, Senhor, indiferente, Senhor Deus, das provas. Continua nos confirmando a cada dia, fazendo-nos lembrar que o nosso nome está escrito nos céus e que essa vitória já está garantida pelo sangue de Jesus Cristo. E quantos dizem amém?